Olá pessoal, estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócios e a partir deste momento vou passar para vocês aí tudo aquilo que fez preço no nosso mercado financeiro, no nosso mercado corporativo na semana passada e já preparando vocês aí para a próxima semana, falando o que o nosso mercado pode trazer para nós aí na próxima semana de barulho, né? E de oportunidade, né, pessoal? Sempre lembrando vocês, nos sigam nas redes sociais. Sigam aí todas as redes sociais da Estúdio 92, né? Facebook, né? Instagram, YouTube, enfim. Siga todas as redes sociais e siga também o Resenha de Mercado, né? Resenha de Mercado JF. Resenha de Mercado JF. Nós estamos em todas as plataformas, inclusive nós temos o nosso grupo, a nossa comunidade, tá? Que você pode entrar lá, não tem custo nenhum, onde a gente fala sobre investimentos e fala sobre mercado, tá bom, pessoal? E se você quiser ser um patrocinador do nosso programa, sempre lembrando, né, você pode entrar em contato ou com a produção da rádio, né, com o comercial da rádio, ou você pode entrar direto aí com o nosso comercial, WhatsApp 45 30 37 24 33. Então, pessoal, bora lá, bora começar bem a semana, né, falando de investimentos, falando de mercado. E semana passada o mercado foi bem turbulento, mais uma vez aí o efeito Trump, né? Até compartilhei o meme aí nas redes sociais do Trump vestido de Serginho Malandro, porque ele fez uma pegadinha com o mercado aí, né? Ele instigou o mercado, ele fez uma terra arrasada aí no mercado, e depois ele acabou voltando atrás aí, dando 90 dias para negociar com os outros países, né? Salvo, né, com a China, aí continua essa guerra entre Estados Unidos e China. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí, mas a verdade é que ele disse que quase todos os países aí em que os Estados Unidos aumentou, né, a taxa para exportação para os Estados Unidos, ele falou que a maioria desses países aí estão querendo negociar, e na verdade, no fundo, era aquilo que o Trump queria, né? Do jeito dele, a gente não concorda, não é o jeito certo de fazer negócio, não é o jeito certo de você agir com os países que são, em tese, né, mais frágeis. Eu já falei um pouquinho para vocês aqui no programa passado. Se você pegar, por exemplo, o Brasil é um país importantíssimo na geopolítica mundial, porque é um país estratégico para todo o planeta em relação à alimentação. E a gente fica sem carro, né? A gente fica às vezes sem conforto, mas sem alimentação a gente não pode ficar. E o Brasil é o pivô central no mundo em relação à alimentação. Eu venho falando muito, muito, muito isso aqui e parece que as pessoas ainda não se ligaram à importância do nosso país. Os nossos políticos, que são quem nos representam aqui dentro e lá fora também, né, eles ainda não despertaram para isso. Na verdade, né, 99% deles sabem disso, mas acabam usando isso ao favor deles, né, e não a favor do nosso país, não pensando como patriotas, que é aquilo que a gente fala em relação a investimento aqui. Nós temos que ser patriotas, a gente tem que lutar pelo bem-estar das pessoas que nós amamos, nós temos que lutar pelo bem-estar do nosso país, mas como investidor a gente tem que pensar diferente, né? É isso que o grande investidor faz e essa é a visão que a gente tenta trazer aqui para vocês, tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos falar um pouquinho então de investimento, daquilo que aconteceu na semana aí, passando os indicadores, né? Os nossos indicadores de sempre aí, e depois a gente vai passar algumas notícias. Vamos lá, a bolsa, tá? O Ibovespa fechou a semana, né? Praticamente aí no 0 a 0, né, pessoal? Achei que o Ibovespa ia derreter semana passada e ele acabou fechando aí praticamente no 0 a 0 com 0,36 de alta, tá? Aos 127.682 pontos. E no acumulado do ano, o Ibovespa aí, ele tá com uma alta de 6,29, né? 127.682 pontos, com uma alta aí de 6,29. E aí, pessoal, depois eu vou comentar com vocês em relação à saída, tá? Nós tivemos uma saída gigantesca no primeiro trimestre de recurso aqui do país. Acho que foi o recorde de todos os tempos, eu vou mostrar depois ali para vocês, tá? Falando de SP500, nós tivemos uma alta aí, acabou surpreendendo porque caiu muito semana passada, né? Semana retrasada, né? O SP500 fechando a semana aí com uma alta de quase 9%. Pessoal, quem aproveitou para entrar, né? No SP500, quem aproveitou para entrar, para comprar ações, tá? Tá tendo resultado já bem de curto prazo, bem interessante. O que aconteceu, pessoal? O Trump mesmo falou que era a hora de comprar ação nos Estados Unidos. Com tudo isso que está acontecendo,
o que, que eu acho, na minha humilde opinião, que vai acontecer? Vai chegar uma hora que o Trump e o Xi Jinping, né, que os Estados Unidos e a China, vai chegar uma hora que os dois vão ter que sentar para negociar, porque um depende do outro, não tem como, não tem como, eles vão ter que sentar. Isso aí tá parecendo briga de ex-namorado, mas eles vão ter que sentar para resolver, para depois cuidar dos bens e cuidar dos filhos. Não vai ter jeito. Eles vão ter que sentar para negociar. E ali, pessoal, vou falar para vocês, não tem ganhador e não tem perdedor, tá? Vai perder todo mundo, como diria a nossa ex-presidente Dilma aí, né? Ninguém vai ganhar nem perder, vai todo mundo perder. Então, assim, eles sabem disso, eles têm essa noção. Só que eles estão fazendo esse jogo de ego aí e fazendo aí a teoria dos jogos aí para ver quem, né, quem espirra primeiro. Mas eles vão ter que sentar. Veja, o que tem acontecido nos Estados Unidos, né? Eu vi vários analistas semana foi uma semana assim passada que eu li muito, assisti muito vídeo, li muito, né, analista dando indicação, e eu sempre tento pegar toda essa informação aqui e traduzir para vocês aqui de uma forma que seja palatável a nós, que somos meros mortais, pessoas, né, que investem, que estão no mercado financeiro, mas que não falam economês. E assim, pessoal, o que, os grandes gestores estavam falando? Que os Estados Unidos começou a tradar semana passada como se fosse um país emergente. Veja, a moeda americana ela começou a se desvalorizar em relação aos seus pares, né? O DXY, que é a cesta de moedas lá, os Estados Unidos, se eu não me engano, mais 6 moedas de referência mundial lá, o Yuan, o Yen, o, o, o franco suíço, o euro, enfim, são 6 moedas lá, não vou lembrar todas, que fazem uma cesta em relação ao dólar. O dólar vem se desvalorizando essas grandes moedas. E veja, olha só, tá migrando muito investimento pro franco suíço, né? E até o que acontece? Hoje a Suíça, né, eles não têm condição hoje de ser moeda de reserva. E aí até tem uma conversa que vem se falando aí que realmente os Estados Unidos agora não vai ser mais o país referência. China vendendo título americano, muitos países vendendo título americano, algumas pessoas falando que essa venda de título é para realizar, para pagar a realização de alavancagem de investimentos que deu errado, né? Ouro subindo, vou mostrar para vocês, batendo recorde, né? E todo mundo falando aí de recessão nos Estados Unidos, na China e no mundo. O que eu acho que vai acontecer? Bom, se as coisas continuarem como estão, que eu acho que não vão continuar, tá? Eu acho que eles vão sentar para negociar, porque assim a perda vai ser muito grande tanto para Estados Unidos quanto para a China e para o resto do mundo, porque se os Estados Unidos hoje com a taxação aí mais de 100% na China, simplesmente inviabilizou qualquer negociação, qualquer exportação da China para os Estados Unidos. E o que vai acontecer? O impacto vai ser gigantesco nos Estados Unidos, o impacto vai ser gigantesco na China. Claro que a longo prazo, pessoal, o mercado vai se acomodar. Só que esse impacto, tanto nos Estados Unidos quanto na China, vai respingar na periferia. E quem são a periferia? São os países emergentes que dependem desses dois motores. Né? É o Boeing que depende do motor Estados Unidos e do motor China. E em relação à moeda, pessoal, veja, depois até vou trazer uma notícia para vocês aqui, falando sobre um sistema que a China criou, que é um sistema que ele é concorrente do SWIFT, que é o sistema de transação internacional aí, liderado pelos Estados Unidos, e dominado aí pelo dólar, que é a moeda de reserva mundial. Então o que acontece, pessoal? Uma coisa que a gente tem que entender. Os Estados Unidos não é mais o país referência, não é mais o porto seguro. Agora essa crise está mostrando que a galera não está indo pro dólar, a galera está indo para, sei lá, pro franco suíço, a galera está indo para pro ouro, a galera tá comprando título público chinês, tá comprando moeda chinesa, japonesa, né, yuan, ien japonês. Então assim, pessoal, o que vai acontecer? É claro que vai chegar uma época, tá? Vai chegar uma época do jeito que as coisas são hoje, o dinheiro sendo lastreado no próprio dinheiro e os Estados Unidos tendo que gerar liquidez para o mundo, né? Fortalecendo a moeda deles, destruindo a indústria deles, né? E comprando tudo do mundo, trocando por papel, né? O que vai acontecer? Uma hora isso vai colapsar. Isso vai colapsar. Isso não se sustenta, tá? O real não se sustenta, o dólar não se sustenta, o euro não sustenta. Uma hora vai entrar alguma outra coisa que vai substituir a reserva mundial. Mas hoje, mais de 40% das transações são feitas em dólar. Então eu acho que assim,
Eu acho não, disso eu tenho certeza. Não vai ser daqui um ano que o dólar vai ser substituído por qualquer outra coisa. Não vai, não vai. Aí ele vai ser substituído pelo quê? Pela moeda chinesa? Pelo yuan chinês? Tá, e você confia na China? Você confia nos dados da China? Você confia na China? Ninguém confia na China. As pessoas transacionam com a China por causa de um trade-off, porque vale a pena para elas. Então, assim, não vai acontecer de uma hora para outra, pessoal. É mais ou menos assim, ó. O mundo, nós temos hoje a febre do carro elétrico, né? Então, assim, o carro elétrico, sei lá, é a moeda chinesa e o carro a combustão é o dólar. De uma hora para outra, você imagina de uma hora para outra no mundo, se simplesmente todo mundo parasse de usar carro a combustão e todo mundo fosse comprar carro elétrico. Não ia funcionar, não ia funcionar. E é isso que está acontecendo nos Estados Unidos, tá? Ah, lá vai ter recessão, as empresas vão cair, o dólar vai cair. Cara, se os Estados Unidos quebrar, se quebrar os Estados Unidos, gente, ele é o último que apaga a luz, vai quebrar todo mundo antes. Por isso que eu falo para vocês, não é nenhuma recomendação. Eu, como investidor, eu tô muito tranquilo com os meus investimentos lá nos Estados Unidos. A minha carteira ainda não tá negativa, ela tá com uma rentabilidade de 8% ainda, tá? Só para vocês terem uma ideia, as minhas ações, eu tenho duas ações americanas que tá no negativo, porque eu já venho comprando ação americana há mais de 7 anos, há mais de 8 anos, né? E nos últimos 3 anos eu intensifiquei demais, eu inverti minha carteira, né? Minha carteira sei lá, era 30% exterior e 70% Brasil. Eu inverti, hoje é mais de 70% tá lá fora, né? Especificamente Estados Unidos, e 30% aqui no Brasil. Claro, eu tenho empresa tailandesa, eu tenho empresa da Índia, eu tenho empresa de Taiwan, eu não tenho só empresa americana, não está concentrado só nos Estados Unidos. Mas o que acontece? A minha carteira, hoje, ela ainda está no positivo. Eu tenho 3 ações americanas que estão no negativo. E elas estão no negativo antes dessa crise aí, tá? Então o que acontece? Eu estou muito confortável com tudo que está acontecendo. Porque se colapsar Estados Unidos e colapsar China, meu amigo, foi tudo pro brejo. Até o teu título de ouro aí, você não vai conseguir resgatar. Até teu título de ouro, você eu tô no ouro, eu tô seguro. Você tem ouro em casa? Aí você pode estar seguro. Agora, se você tem título de ouro, será que esses caras aí que venderam o título para você, que a maioria são gestoras americanas, elas vão honrar isso aí? E aí, você vai pegar o ouro? Eles vão dar o ouro para você? Vão mandar o ouro para você? Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar. Então, assim, se os Estados Unidos colapsar, velho, é porque tudo foi pro brejo, é porque já acabou tudo, entendeu? Aí não adianta, não vai adiantar você ter dinheiro, não vai adiantar você ter papel, entendeu? Então é isso que eu falo para vocês. Eu tô muito confortável e para mim como investidor, você vê, o dólar explodiu de novo. Uma galera veio falar para mim: "Ah, eu vou agora o dólar tá caindo, eu vou realizar, vou vender, quando o dólar cair mais eu compro". Eu falo, gente, não, eu não vou fazer isso, não é nenhuma recomendação. Eu não vou fazer isso, eu vou deixar minhas coisinhas lá e vou continuar comprando. O que aconteceu? O dólar explodiu essa semana, já vou mostrar ali para vocês, né? Inclusive, vamos lá. Então, só para terminar aqui, SP500 com uma queda de 8% no 8% aí no ano, tá? 5.366. E aí, pessoal, o dólar, tá? Vamos lá, ó. O dólar, essa semana ele chegou a bater, se eu não me engano, chegou a bater R$ 6. Fechou a semana aí a 5,86, né? Uma alta de 0,34, praticamente no 0 a 0, mas já diminuiu a diferença aí no ano, tá com uma queda aí de 5%. Então, e outra coisa que eu vou falar pra vocês, tá? Esse negócio, porque o dólar não é mais reserva mundial, a galera. Cara, a galera vai voltar pro dólar. Vai voltar pro dólar, tá bom? E aqui eu queria mostrar pra vocês o ouro futuro, tá? O ouro futuro, que tá na sua máxima histórica, 3.255 dólares, tá, pessoal? Tá na máxima histórica aí, com uma alta aí nos últimos 15 dias de 2,45, quase 3%, né? Então o dólar batendo as suas máximas históricas. Bem interessante, né? Esse aqui é o dólar futuro. Pessoal, eu não tenho investimento em dólar, perdão, ouro, tá? Eu não tenho investimento em ouro. É um investimento, acho que ele não traz dividendo, tá? Ele é uma proteção. Mas assim, se eu for para ter ouro, eu vou ter ouro físico. Eu não vou ter ETF de ouro, não. Eu prefiro ter ouro físico daí. É igual ao fundo imobiliário. Se eu for ter fundo imobiliário, eu quero fundo imobiliário de tijolo. Eu não vou querer ter fundo imobiliário de papel. Porque se for para comprar dívida que tem risco, não tem sentido eu investir em fundo imobiliário. Eu vou colocar o dinheiro numa coisa que rende mais, vou arriscar. É a minha concepção, tá bom, pessoal? E se vocês quiserem saber mais, entra lá na nossa comunidade que a gente fala bastante sobre isso aí. E falando sobre o Bitcoin, né? O Bitcoin fechou a semana aí com uma alta de 8% também, ele tinha dado uma derretida, né?
e agora voltou a subir aí, fechando 80, ele tá nesse range aí, né, de 80, 90 mil dólares, né, fechando a semana aí com uma alta de 7,54 e no ano ele tá caindo aí praticamente 10%, né, 9,96 com um range aí de 84,152. O que aconteceu, pessoal? Muita gente liquidou título público e muita gente liquidou posição também em Bitcoin porque estava alavancado, foi chamado em margem, né, e o mercado penalizou, ele teve que realizar lucro, teve que tirar dinheiro para poder pagar essas alavancagens aí, tá bom, pessoal? Uma coisa que a gente tem que entender, o mercado financeiro ele é muito, muito, muito alavancado, tá? E vai chegar uma hora que vai dar um crash, vai chegar essa hora, eu não sei quanto tempo vai demorar, tá? E eu não tô vendendo susto aqui, mas vai chegar essa hora e quem tiver alavancado vai se ferrar. Por exemplo, eu não trabalho com alavancagem, todas as operações que eu faço, por exemplo, operação de opções, eu sempre tenho o, 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 a minha perda ali totalmente controlada, tá bom? E aí, pessoal, o que vocês têm que entender com tudo isso que está acontecendo no mercado? Deixa eu só terminar aqui pra gente não perder o raciocínio. Então, o IFIX, tá? Terminou a semana aí com uma queda de 0,68 e no ano ele está devolvendo um pouquinho a alta dele, tá? 3.257 pontos, 4 uma alta aí de 4,50. Eu comprei fundo imobiliário essa semana, não é nenhuma recomendação. Geralmente os meus aportes ali eu faço entre o dia 1º e até o dia 10 ali, né? Fecha o mês, eu vou estudando durante o mês ali o que eu vou investir, vou olhando o mercado, a hora que fecha o mês, eu começo a olhar as opções ali, 3, 4 opções de cada segmento que eu vou investir, e aí até o dia 10 eu faço meus aportes. Então, semana passada eu fiz o meu aporte, foi no dia 8 que eu fiz os aportes mensais. Então eu sento uma vez no mês, eu vou estudando durante o mês, agora eu começo a estudar esse mês inteiro, chega no mês que vem ali, do dia 1º ao dia 8, dia 9, no máximo dia 10 do mês é quando eu faço meus aportes. Então, dia 1º ali, eu confirmo a tudo aquilo que eu estudei no mês passado, olho o mercado, e aí eu faço meus aportes. Não é nenhuma recomendação, se você quiser saber como que eu faço, entra lá na nossa comunidade, tá? Pessoal, o meu sistema de investimento é extremamente simples, tá? Extremamente simples, porque o que funciona é o simples. Então o que acontece? Eu comprei fundo imobiliário semana, eu comprei ação americana e eu comprei um REIT americano também. Se você quiser saber quais foram essas 3 ações, entra na comunidade lá, vamos conversar com a gente, que eu falo para vocês o que foi que eu comprei. Tá bom, pessoal? Então, só voltando o nosso raciocínio aqui, deixa eu ver se tem mais algum indicador. Não, não tem. Vamos, só voltando o nosso raciocínio aqui, o que eu quero dizer para vocês? Pessoal, pensa no mercado mundial, o que está acontecendo, tá? Pensa você que você é um fazendeiro, que você tem lá 5 fazendas, né? E você trabalha no mercado agrícola, né, no agro, e você tem 5 fazendas. E você é extremamente capitalizado, tá? Vamos dizer que você é extremamente capitalizado. Você não depende de financiamento para trabalhar, você trabalha redondinho, você tem um caixa para cada empresa. Cada fazenda você trata como uma empresa, e você tem caixa em cada fazenda, e você tem um outro caixa, né? De caixa, você tem um caixa para manter cada fazenda como se fosse uma empresa, como, né, todo empresário deveria ter aqui no Brasil, né? Você não deve tirar dinheiro do caixa da tua empresa, que é o dinheiro de giro de investimento da tua empresa. Aliás, você tem que ter um caixa para giro e você tem que criar um outro caixa para capex e um outro caixa para oportunidade. Né? Ah, nossa, eu não consigo caixa nem para capital de giro. Então, é porque você precisa se organizar melhor, tá? Como empresário. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Vamos dizer que você tem 5 fazendas lá, tudo redondinho, cada um com seu caixa, você tem um caixa lá. E dá um crash no mercado, tá? No mercado agro, a gente tem lá uma seca no ano, né? Que, né, queira Deus que isso nunca aconteça aqui no Brasil, mas vamos dizer que deu uma seca lá. E todo mundo começa a quebrar, você perde safra, mas como você está capitalizado, você consegue se manter, pagar seus funcionários, continuar a rodar o teu negócio. E aí começa uma quebradeira geral, como nós tivemos no ano passado, aí mais de 2 mil pedidos de recuperação judicial, inclusive muitas empresas do agro, que eu vou mostrar para vocês, pedindo recuperação judicial. E as empresas, os fazendeiros começam a quebrar. O que eles vão fazer? Eles vão começar a vender a fazenda dele. Ele pega uma fazenda lá dele que vale, sei lá, 10 milhões, o que ele vai fazer? Ele vai vender por 7, ele vai vender por 6, né? Ele vai perder, vai à falência, vai ser leiloada a fazenda. O que vai acontecer com quem tem caixa? O cara vai lá e vai comprar a fazenda. Uma fazenda que vale 10 milhões, você vai comprar por 7. Uma fazenda que vale, sei lá, 7 milhões, você vai comprar ela por 4. E aí você começa a ter essas oportunidades. É assim que a gente ganha dinheiro dentro do mercado financeiro. Que quem trabalha com longo prazo ganha dinheiro no mercado financeiro. Mesma coisa. Você pega, por exemplo, sei lá, Amazon, você pega Nike, você pega Adidas agora que tá caindo bastante. Não é nem recomendação, tá, pessoal? As ações que me vêm na cabeça aqui.
E essas empresas aí caem 2, 3 semanas agora, tem empresa que caiu 20%, 30%. Será que essa empresa vai quebrar? Será que se você não tem caixa, não é uma baita oportunidade para você entrar comprando? Eu, mês passado, agora nesse mês agora, semana passada, eu entrei comprando vários tickers aí, né? Entrei comprando uma ação, REIT e um fundo imobiliário aí que caíram bastante. Entrei comprando porque pra mim tava uma pichincha. Então é assim que funciona o mercado financeiro. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Você é investidor de algum negócio, só que às vezes você, na maioria das vezes você é um investidor passivo. Você vai colocar a tua grana lá e vai rentabilizar. É a mesma coisa, tá bom? E aqui, pessoal, ó, começando com as nossas notícias, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Vamos lá. Aqui a notícia do Infomoney, tá? Do dia 8, dívida pública bruta vai a 76% em fevereiro após déficit menor, mostra Banco Central, tá? A dívida bruta brasileira registrou alta em fevereiro, quando o setor público consolidado brasileiro apresentou um déficit primário bem menor do que o esperado, de acordo com os dados divulgados nesta terça-feira pelo Banco Central, tá? A dívida pública bruta do país, como proporção do PIB, fechou fevereiro em 76 e ó, olha aqui a notícia, pessoal. A dívida ela fechou em 76,2 contra 75,7 no mês anterior. Já a dívida líquida do setor foi a 61,4 de 61,1. A expectativa em pesquisa da Reuters era de 76,2 para a dívida bruta e 61,8 para a dívida líquida. Então o que acontece? A dívida bruta, tá? A dívida bruta ela vem em linha com a Reuters, 76,2, mas ela já é maior que o mês anterior, 75,1. Então assim, você tenta dar uma maquiada, uma arrefecida aqui, mas a dívida está crescendo e ela não vai parar de crescer. Porque o que acontece no Brasil, pessoal? O que acontece no Brasil? Porque, olha como que o Estado, ele é um reflexo das pessoas. Olha só como que é, né? E diz que isso é bíblico, né? Diz que nós temos os governantes que nós merecemos. Mas vamos lá. Olha só, pessoal, olha que interessante. A dívida ela vem crescendo. O Brasil, quando a gente passa por vacas gordas, né? Quando por exemplo, lá no primeiro mandato do governo Lula, primeiro e segundo mandato, que a gente teve um boom das commodities, né? Que o Brasil enriqueceu. O que a gente faz? Veja se você conhece alguém assim. O que a gente faz? Quando a gente tá ganhando muito dinheiro, o que a gente faz? A gente guarda? Não, a gente não guarda. O que a gente faz? A gente vai lá e contrata dívida. E geralmente, o Estado faz isso, o Estado vem fazendo isso, a gente começa a passar por bonança, a gente começa a contratar dívida fixa, né? Dívida recorrente, dívida de longo prazo. Então, você coloca teu filho numa escola, você financia uma casa maior, você compra um carro melhor para tomar. E eu não tô falando que você não tem que fazer isso, tá? Tem que fazer sim. Mas é isso que a gente faz. Então, você tá ganhando dinheiro, o que você faz? Você ganha 10, tá? Quem é muito conservador, trabalha no limite aí, 9.500. Se der qualquer coisa errada, você se ferrou. E a maioria faz isso aqui, ó. Ganha 10, vive com 11. Tá? Ganha 10 e vive com 11. E eu tô falando isso pra vocês porque eu nunca financiei nada na minha vida. Nada. Nem um carro, nem uma casa, nada. Eu nunca financiei nada. Então vamos lá. Sempre vivi abaixo. Eu sempre vivi abaixo da minha possibilidade. Sempre vivi 1 ou 2 degraus abaixo, tá? Por isso que eu juntei bastante dinheiro. Então o que acontece, pessoal? Então você trabalha aqui, ó. Você trabalha aqui, trabalha no limite. Aconteceu qualquer coisa errada, hora que vier a vaca magra e a vaca magra vem, o mercado ele é cíclico, o que acontece? Você vai lá e quebra. E o que vem acontecendo com o nosso governo? Mesma coisa o que o governo faz. Na época de vaca gorda, ele contrata dívida recorrente, dívida que não vai acabar. Né? Bolsa não sei o que, auxílio não sei o que, auxílio não sei o que. Ah, mas tem que dar. Eu sou totalmente contra. Pode sentar comigo, pode me criticar, pode meter o pau. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de auxílio. Ah, mas aí as pessoas vão passar fome. Não, as pessoas não vão passar fome. Se você parar de tributar como você tributa as pessoas não vão passar fome, porque vai sobrar mais dinheiro. E quem faz mais filantropia, aliás, quem faz filantropia é o empresário. O Estado não faz nada. O Estado só tira as coisas da gente. E veja, pessoal, não tô falando aqui que eu sou contra o Estado. Eu sou totalmente 100% a favor do Estado. Eu acho que o mundo não funciona sem Estado, mas a gente precisa de um Estado diferente do que a gente tem. Então, olha como que o governo é. Ele contrata dívida recorrente, dívida que não vai acabar, entendeu? E o que acontece? Nós estamos passando por vacas magras. E o que vai acontecer? O dinheiro já acabou, né? Eu atuo também na área de construção civil. A
Caixa não está tendo dinheiro mais para financiar, tá conversando com um grande amigo ontem, falando que ele é advogado, falando que um cliente procurou ele, porque ele tem toda a documentação, tudo certinho, financiamento aprovado, e a Caixa não tem dinheiro para dar para eles. Então, você imagina o que vai acontecer em 2026. Vamos lá. 1 trilhão. Brasil se aproxima dos gastos históricos com juros por conta da Selic. A taxa básica de juros em alta deve levar o país a consumo recorde para rolar a dívida pública. Então vamos lá, pessoal. O que tem acontecido aqui? Vamos colocar a matéria aqui, ó. Até tem a capa da matéria aqui, quem tá na rede social. Juros, a camisa de força do Brasil. Aí, o que a gente escuta? Vamos lá. Cara, eu acho lindo isso aqui. As pessoas vão lá e falam assim, porque nós não podemos pagar essa dívida, porque é errado essa dívida gigantesca que tá quebrando o Brasil. Sim, se eu não me engano, 40% que é arrecadado, né, vai pra dívida. Mas muita coisa do que é arrecadado que vai para dívida é o próprio governo rolando a dívida. O governo não tá tirando dinheiro para pagar a dívida, ele tá rolando a dívida. E aí, essas pessoas, gente, eu não vou nem falar o que eu acho delas aqui, ó. A alta da taxa básica de juros da economia nacional deve fazer com que o governo gaste um valor histórico só para arcar com os juros da dívida, tá? Considerando o atual patamar da Selic. E a perspectiva de que ela suba ainda mais nos próximos 12 meses. O dispêndio do setor público em 12 meses com a rolagem, veja, ela não está pagando dívida, ela está rolando dívida. Ela faz dívida para pagar dívida. Por isso que a dívida é gigantesca, tá? E seu débito deve atingir 1 trilhão ainda este ano. Valor nunca visto na história. E aí, ó. E aí, pessoal, o que acontece aqui? Eu não vou ler toda a matéria, não tem muito tempo, mas olha só. A matéria diz o seguinte, que assim, a culpa é os bancos. A culpa é os fundos, que esse dinheiro sai do rico e esse dinheiro vai pro pobre. Sai do pobre e esse dinheiro vai pro rico. Isso aqui eu já falei várias vezes aqui pra você. Só que isso não é culpa do rico, isso não é culpa do banco. Veja, você fala assim, quem são os maiores detentores da dívida pública? Se eu não me engano, em primeiro lugar é banco, segundo é fundo de investimento e terceiro fundo de pensão. Então vamos lá, banco. A maioria, tá? Ou a grande parte do dinheiro que é investido em título público do banco é de quem? É do correntista. Então, o banco está comprando título público, não é só com o dinheiro do banco, não. É com o teu dinheiro. Se você tem um CDB, você que está metendo pau lá pro governo não pagar juros, você tem um CDB lá, uma parte do teu CDB às vezes está no Tesouro Direto lá. O teu dinheirinho suado. É o governo rentabilizando o teu dinheiro, tá? Fundo de pensão, tá? Fundo de investimento é a mesma coisa. Fundo de pensão é a aposentadoria de várias pessoas que tá lá. Então você que é aposentado, você que paga um fundo de pensão, você que trabalha numa empresa que tem fundo de pensão, que você tá falando aí que não tem que pagar a dívida, você tá falando para não te pagar, para não te pagar. E por que essa dívida é gigantesca? Tá? Tem vários motivos, vamos falar alguns aqui. A dívida é gigantesca, primeiro, porque a nossa máquina, o nosso estado, ele é inchado, ele é intragável, ele é não tenho nem palavras para falar o tamanho que é o nosso estado. É uma insanidade o nosso estado. É uma insanidade, eu falei para vocês aqui, 80% do que é arrecadado ser usado simplesmente para manter o bicho funcionando. E não funciona, e mantém só ele funcionando. Porque nós aqui, eu vou mostrar uma notícia para vocês daqui a pouco, nós aqui, a gente não tem nada de volta, a gente não tem nada. A gente paga para segurança, a gente tem que pagar seguro do carro. A gente paga para ter saúde, o SUS grátis, né? Mas a gente tem que pagar plano de saúde, né? Então, assim, nada é de graça. Então a culpa não é das pessoas, a culpa não é do banco. A culpa é do governo, é do Estado, que pega teu dinheiro, que nós temos lá o judiciário mais caro do mundo, nós temos um dos congressos mais caros do mundo, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro mais caro do mundo, gente. Isso não tem condição. E aí você fica invertendo. Eu falo pra vocês que estão jogando o jogo do lado errado, falando que a culpa é do empresário. Sim, tem grandes empresários, né, que até apoiaram esse governo, que eles utilizam o Estado pra ter benesse. Por exemplo, por que eu sou contra auxílio? Vamos lá, a galera vai meter o pau em mim, vamos lá. Por que eu sou contra auxílio? Porque quando você está dando auxílio para a pessoa, você não está dando dinheiro para ela. Você está dando dinheiro para as grandes corporações. Porque o que acontece? Você dá um auxílio lá de R$ 1.000 para a pessoa. O que ela vai fazer com esses R$ 1.000? Ela vai guardar? Ela vai rentabilizar? Ela não vai guardar, não vai rentabilizar. Primeiro, quando você está dando esse tipo de auxílio, você está expandindo crédito. Você tá expandindo crédito. Porque o que vai acontecer? Você vai dar dinheiro para essa pessoa, vai movimentar a economia, vai gerar mais inflação lá na frente. Não tem jeito, não tem jeito. E tudo isso que a gente está vivendo hoje, tá? É resultado desse modelo Fiat insano que a gente tem. Então você dá lá o dinheiro para a pessoa, que a pessoa vai fazer esses R$ 1.000, ela vai no mercado, ela vai na loja de departamento,
ela vai na loja de cosmético, ela vai na farmácia. O que ela vai fazer com esse dinheiro? Ela vai gastar e vai pro grande empresário. Vai pro grande empresário, vai pro grande empresário. Ele tá errado? Ele não tá errado. Ele não tá errado. Vai pro grande empresário, vai pro grande empresário. O que vai acontecer? Você tá dando aqui, tá gerando inflação lá. A inflação tá comendo aqui. Por isso que eu falo hoje, por isso que a bicicleta custa o preço de uma moto, a moto custa o preço de um carro, o carro custa o preço de um caminhão, o caminhão custa o preço do apartamento, o apartamento hoje custa o preço de um prédio inteiro. Por quê? Por causa desse sistema do governo, por causa disso que ele faz com a pessoa. Aí você tá achando que o governo tá ajudando a pessoa? Não, ela tá pegando esses R$ 1.000 e transferindo pro empresário. Porque o empresário pega uma parte disso, paga as contas dele e a outra vai ficar rentabilizando. Então você pega hoje uma Selic, eu também acho que a Selic a 14,25 é um absurdo, mas pelo que o governo está fazendo, é a única forma da gente segurar a inflação, que é aquilo que machuca mais o pobre. Então, você entende? Você entende esse flywheel? Nunca acaba, nunca acaba. Quando que vai acabar? Quando acabar esse auxílio. Quando o Estado parar de gastar com coisa que ele não tem que gastar, tá? Mas as pessoas não entendem isso. Quando o governo tá te dando uma coisa, ele não tá te dando nada. Ele não tá te dando nada. Você vai pagar muito mais caro lá na frente. Aí as pessoas falam assim, ah, mas você fica comparando o Estado com empresa. O Estado não tem nada a ver com empresa. Porque o Estado pode imprimir dinheiro. Empresa não pode. Ah, o Estado pode imprimir dinheiro? Então por que tem dívida? Não era só imprimir dinheiro e dar para as pessoas? Por que o Estado faz dívida? Pega, faz o crowding out. Pega o dinheiro do mercado. Por quê? Porque se ele pode imprimir dinheiro? O Estado não pode imprimir dinheiro, não pode. Todo esse dinheiro que ele imprime, todo esse crédito que ele dá, uma hora lá na frente vai ter que ser pago. Vai ter que ser pago. Está sendo pago. Por isso que uma bicicleta custa o preço de uma moto hoje. Por quê? Porque o Estado fica gerando. Tudo, dinheiro é tempo, dinheiro nada mais é que tempo. Dinheiro nada mais é que tempo. Você está abdicando de uma coisa, recebendo uma coisa agora, para não poupar e receber lá na frente. Então você está antecipando uma coisa. Quando você está antecipando uma coisa, quando você está fazendo uma dívida, você está antecipando uma coisa. O que você está fazendo? Você está vendendo teu tempo. Essa diferença aqui, que é o juro, você vai ter que pagar lá na frente. E é isso que o governo faz. Não existe almoço grátis. Então assim, não adianta você aí, espertão, que fica falando que não tem que pagar dívida, que é um absurdo a dívida, que não sei o que é dívida. Tomara que você não tenha nada investido em CDB, em Tesouro Direto, nada, como muitos políticos, né? Muitos políticos que metem o pau, falam que a gente não tem que pagar a dívida pública, que a dívida do governo é conosco, é com o trabalhador, são com as pessoas, não é só com as grandes corporações, e as grandes corporações, elas estão jogando o jogo, tá bom? Então, o que acontece? Quando você, esses deputados aí que ficam falando mal, você vai olhar lá, ele tem Tesouro Direto, ele tem CDB, ele tem todas essas coisas, mas tá metendo pau, né? Ai, complicado, né, pessoal? Mas, vamos lá que nosso tempo tá acabando aqui, tá? E o Brasil registra a maior fuga de dólares da história, maior fuga de dólares da história. Eu quero mostrar aqui para vocês, para quem está na rede social aqui pra gente encerrar, vai poder ver aqui o slide. Então nós tivemos aí, ó, deixa eu só ler o preâmbulo da matéria aqui. Deixa eu pegar aqui, Brasil, aqui, ó, foram 15 bilhões deixaram o Brasil no primeiro trimestre, superando o ano da pandemia. A saída de março foi de 8 bilhões, tá? O Brasil registra a maior fuga de dólares da série histórica em 2025. No primeiro trimestre, o saldo fluxo cambial foi negativo em 15,8 bilhões e superou a saída da moeda americana em 2020, o ano da pandemia do Covid-19. E aqui, pessoal, só para vocês verem, quem tá na internet vai poder ver aí a saída, tá? Nós tivemos, por exemplo, 95, a gente teve uma saída de 8,4 bi. Ali na transição do governo Fernando Henrique, ali, né, pro governo Lula, nós tivemos a segunda maior saída, que foi 13,7 bi. Aí na pandemia, nós tivemos ali em 2020, né, nós tivemos uma saída de 11,4 bi. E agora nós batemos o recorde aí nesse governo, né, uma saída de 15,8 bilhões de dólares no primeiro trimestre aí da nossa bolsa. Então isso aí mostra como que tá o nosso mercado aí e o que vem acontecendo com o nosso mercado. Tá bom, pessoal? Bom, estamos chegando no final do nosso programa aqui. Tinha bastante coisa para falar, mas sempre falta tempo, eu acabo devagando aqui. Quero agradecer vocês aí pela audiência, desejar para todos aí um resto de semana abençoado. Não esqueça de olhar as nossas redes sociais. Todas as segundas-feiras o nosso vídeo sai lá no YouTube às 19 horas, então você pode acessar lá, compartilhar, rever, tá? E entra aí na nossa comunidade, Resenha de Mercado JF. Você pode entrar em qualquer rede social e manda uma mensagem lá, fala, eu quero entrar no grupo aí na comunidade, como é que faz? A gente vai mandar o link para vocês lá.
Tá bom, pessoal? Quero agradecer vocês. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar mensagem para nós lá. A gente vai conversando. Um grande abraço. Vamos estudar, vamos rentabilizar. Eu vejo vocês aí na próxima semana.